Não, essa daqui não. Aqui é ao vivo. Tá lá. Entendi. Tá gravando já. A sua câmera ela pega quanto? Uma hora? Ela pega bastante. Se estiver bem assim, carregado, vai tranquilo, né? É uma excelente ferramenta. Conseguiu o celular? Sim. Aqui é Jardim Oriental não, né? Não, aqui é revista total. Confundiu? Jardim Oriental que postou Timóteo Pina. Alô, testando o som. 1, 2. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos iniciar o culto cantando o hino de número 37 do cantor cristão. 37. Amor Glorioso.
Vamos abrir as nossas Bíblias para a leitura bíblica em Mateus capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 57 ao 57 e 58 e depois do 69 ao 75. Eu vou ler o versículo 57 e 58. Depois os irmãos podem, usando a palavra de Deus, ler do versículo 69 até o 75. O versículo 57 e 58 diz assim: E os que o prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados, para ver o fim. Agora o versículo 69 até o 75. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que diz. Saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse os que ali estavam: Este também estava com Jesus de Nazaré. Ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí aproximando-se dos que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Imediatamente cala os anjos. Temou-se Pedro das palavras de Jesus que disseram: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Muito bem, vamos orar. O pastor Cícero pode fazer uma oração para nós? Oremos. Nosso Pai, te agradecemos pela bênção do dia, te agradecemos pela noite também que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, pela bênção de estarmos juntos. Obrigado, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos dá. Nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos guardado, tem nos preservado para a tua glória e tua glória. Te louvamos, ó Deus, porque podemos, de uma forma mesmo, estarmos juntos, ó Deus, na tua casa de oração, para cantar louvores ao teu nome, para orarmos ao Senhor, para lermos tua palavra e sermos também, Senhor, alimentados através da mesma. Obrigado pela vida de todos os irmãos que estão, que o Senhor continue sustentando, guardando, preservando as suas vidas para o louvor da tua glória. Abençoe o pastor Jorge mais uma vez, com a bênção das tuas mãos, dando-lhe sabedoria e graça na transmissão da tua palavra, para a edificação de todos nós e de todos aqueles que estão ouvindo também, vendo, ó Deus, via mídia, para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração, louvor e gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, pode sentar. Alguns avisos para os irmãos, né? Os cultos estão acontecendo online pelo Facebook e também depois eu coloco no YouTube, mas aí já é gravado. E aí eu mando o link para o grupo da igreja e da União de Homens. Aí também as senhoras acabam passando para a União de Senhoras, né? E agora eu também estou colocando no link da diretoria, né? Porque tem alguns irmãos que ainda não fazem parte do grupo da igreja, né? Nós começamos a fazer a higienização dos bancos, mas está manchando todos os bancos aqui, né? Então a gente vai ter que descobrir alguma coisa para passar no banco sem manchar o banco, né? O álcool só ele não está sendo bom. Sábado nós vamos fazer a limpeza da igreja e aí nós vamos ter que dar uma geral nos bancos, aí fazer uma limpeza boa e passar produto para deixar ele bem bonito, né? Os irmãos não estão vendo pelo vídeo, mas tem uma faixa no meio dos bancos. Cada banco pode ser usado por 2 pessoas. Então, se você ainda não veio no culto, quiser vir, tem vaga, né? Cabe 42 pessoas aqui sentadas. Então, você pode vir aqui. Não vai ter aglomeração.
vai ter distanciamento e também tem álcool gel e tem um de pé e também o de mão ali para os irmãos usarem, né? O do pé de vez em quando, né, meu Júlio? Pega no sapato, né? Mas não tem problema, né? Então, esses são os avisos. Lembrando aos irmãos, então, sábado nós vamos ter a limpeza aqui da igreja. Os irmãos que puderem chegar, eu agradeço. Também, não trouxe o meu celular, né? Eu mandei para o grupo o boletim para este mês, né? Mês de julho. E nós já estamos no mês de julho. Então, o boletim ali, os avisos, os cultos na igreja. Quarta e sexta-feira aqui, 20 horas, das 20 às 21. A mensagem que fica no vídeo é por 30 minutos, no máximo 35 minutos. Aí nós desligamos então, porque depois os irmãos vão fazer suas orações, né? E no domingo de manhã, às 9h30 até às 10h30, e à noite, das 7 às 8 da noite, das 19 às 20 horas, o culto aqui na igreja também, né? Lembrando aos irmãos também, a parte financeira, né? Os irmãos que vai fazer o depósito, tem o número da conta, então entre em contato com o irmão Luciano para fazer o depósito do seu dízimo, das suas ofertas. No domingo nós estamos colocando gasofilácio aqui para os irmãos que vêm, para dar a sua oferta e o seu dízimo para o Senhor. Eu vou abrir agora para os irmãos fazerem seus pedidos de oração. Nós vamos começar agora ao contrário, lá de trás para frente. Irmão Adilson. Agradecer a Deus, né, pelo privilégio que ele seriamente aqui com o irmão. Peço que o irmão continue orando para ver o Jailson, né, está bem melhor, né? Mas que o irmão continue orando para que ele possa estar restaurando a saúde dele. Também o Luciano, meu colega de trabalho, né? Estamos orando pela minha família. Muito bem. Irmã Marilena. Quero agradecer a Deus por estar aqui e pela minha família. Muito bem. Irmã Nenê. Também agradeço por estar aqui, só pela minha família também, né? Vamos mais orar também pelos irmãos que estão sofrendo essa saúde, né? No grupo da igreja, os familiares dos irmãos aqui, né? Muito bem. Agora o irmão Juvenildo. Agradeço ao Senhor Deus também por estar aqui, uma vez que estou na casa do Senhor. Quero pedir que continuemos orando pela igreja, né? Para que, distantes uns dos outros e a não vinda, né? Ao tempo para a adoração, corre o risco de esfriamento, né? Por costume de não vir à igreja. Que Deus esteja protegendo cada membro da igreja, cada família, que nas suas dificuldades não desanime, né? Mas que fiquem firmes e não desanimem na fé. E também não façam opções, né? Por sempre assistir cultos de outras igrejas ao vivo, né? E assim não vindo à igreja. Vamos orar que o Senhor Deus esteja protegendo esse rebanho. Isso é o meu pedido. Irmã Isabel. Agradeço a Deus por estar aqui, um privilégio maravilhoso que Deus deu, né? A gente não merece, mas Deus é bom, e nos amou e nos deu esse privilégio de ter uma família juntas, nós possamos aproveitar toda a oportunidade que Deus nos deu. E eu agradeço porque até aqui Ele tem nos protegido e vai estar conosco até o final do século. E eu louvo a Deus por essa segurança maravilhosa, pela paz, pela alegria que tem dado nos nossos corações nesses dias tão difíceis. De favor, né? Mas Deus deu-nos alegria e paz. Eu peço que ore pelos todos os nossos irmãos, né? O nosso país, o mundo, Muito bem. Agora o banco dos Cíceros, né? Irmão Cícero, depois o pastor Cícero. Agradeço a Deus nessa noite, presente com a amada igreja, com amados irmãos. Só lembrando, né, aqueles que estão em casa, realmente tem bastante lugar aqui. Então, a família que estiver com saúde, se estiver aqui presente, eu escuto realmente tem lugar, né, para os irmãos. E lembrando, né, de orar pela vida
especialmente aqueles que estão doentes ainda. O irmão Roberto, né? Está pedindo que ore pela restauração da saúde dele. E também lembrando da irmã Flores, que está se sentindo aliviada, mas também fez uma cirurgia hoje. Então hoje está se sentindo bem, graças a Deus. Então, orar por eles e pela minha família também, especialmente a minha filha, que é a mãe dela. Pastor Cícero. Graças a Deus por todas as coisas, realmente tenho gratidão por tudo, pelo cuidado, pelo zelo dele, para com a minha vida, minha família, pela minha mãe, enfim, pela saúde, né? E assim, pastor, a gente tem percebido realmente que tem sido muito potente, irmãos que estão já nas igrejas, fazendo quase os mesmos pedidos feitos aqui, em relação à própria igreja, né? Os irmãos que estão em casa, realmente assim, é um abismo muito grande, tem que ser cuidado muito por causa da frieza espiritual, né? Então eu acho que é algo que a igreja precisa orar muito sobre essa questão para não entrar num certo comodismo. Isso é muito sério e pode acontecer isso até que as coisas voltem à sua normalidade, não sabemos quando, mas devemos orar constantemente sobre isso, realmente. E também aproveitando, peço que os irmãos orem em relação a Dom José, a igreja que retorna suas atividades a partir do segundo domingo desse mês. Eu até relatei algo para o pastor no dia de hoje. E também provavelmente aconteça uma assembleia ainda esse mês em relação à minha pessoa, visando o ministério pastoral lá. Então, os irmãos começam orando por isso, para que Deus também desenvolva da maneira dele. Sabemos que o momento é meio complicado, né? Mas as coisas precisam ser ajustadas e nós estamos esperando nesse sentido, né? E orarmos também em relação lá, da mesma forma, a gente tem feito mensagem de trabalho, nos enviado para os irmãos, e a gente percebe, por meio de alguns, né, o distanciamento de muitos e não participarem de algumas coisas que estão sendo proposto, né? Então é algo muito sério, penso que precisamos orar muito em relação aos nossos irmãos, para que Deus tenha misericórdia, para que não venhamos cair de forma alguma numa situação tão complicada, né? Em questão a vida espiritual, relacionamento com Deus e assim por diante. É algo que precisamos orar muito. Irmã Roberta. Eu agradeço a Deus por estar mais uma vez na casa do Senhor. Só peço que os irmãos estejam lembrando a oração da mãe de Janete. O nome dela é Evani. Ela não está bem de saúde. Estejam lembrando dela em oração. E só tenho a agradecer mesmo. Somente. Túlio. Sou grato a Deus também por estar aqui na casa do Senhor, por tudo que tem feito comigo, para com a minha família também. Peço que os irmãos continuem orando pela minha família. Muito bem. Então, irmãos, os irmãos veem que tem muitas necessidades, né? Não estamos num grupo grande aqui, mas já apresentou bastante necessidades, né? E agradecer a Deus, eu sei que os irmãos já mencionaram, mas a gente tem orado pelo Roberto de Subac, né? E ele está dando uma melhora. Então, vamos continuar orando a Deus, né? Porque Deus tem um plano, um propósito na vida dele e que se cumpra na vida dele, né? A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Interessante é que não é a situação que é boa, agradável e perfeita. É que Deus, ele é bom, agradável e perfeito. Ele é isso. E quando a gente coloca as coisas nas mãos dele, ele vai fazer a vontade dele, e ele é bom, e ele é agradável, e ele é perfeito em tudo. E a gente tem que entender isso, né? Também orar pelos casais da nossa igreja, né, irmãos? Como os irmãos têm dito aí, eu estou procurando ser bem compreensivo, no sentido de que nós estamos num período de pandemia, né? E as pessoas estão bem receosas em relação a isso, a ficar andando muito por aí, né? Então, a gente está tentando entender os irmãos e pedir que Deus possa estar abreviando esse período, né? Que é um período difícil para a igreja, né, irmãos? Então, a gente está entendendo que os irmãos às vezes não vêm para a igreja porque estão receosos ainda de sair na rua e se
né? Nós estamos procurando não produzir aglomeração aqui, né? Mas a gente está tentando entender os irmãos. E orar então pelos irmãos que estão enfermos, né? Lembrar do meu sogro, ele também não está muito bem, está fraquinho ainda, né? Lembrar da família do irmão Joaquim. Foi uma surpresa, né? Muito rápido. Inclusive o sepultamento foi muito rápido, né? Mas a gente, como eu disse para os irmãos, a gente tem que estar compreensivo em relação às coisas que estão acontecendo, para a gente não se revoltar, antes confiar no Senhor. Como o próprio irmão Joaquim, quando nas visitas ele via lá o Salmo 37, né? Confiar no Senhor, confia no Senhor, entrega tudo nas mãos do Senhor e deixa Ele agir, né? Então orar pela família do irmão Joaquim e também orar, eu preguei no domingo sobre os que estão longe, né? Orar pelos que estão longe, né? Para que eles voltem para perto de Deus. Deus está convidando você, convidando a todos nós, se estivermos longe, que a gente possa se voltar para chegar perto de Deus, né? Muito bem, eu vou pedir mais uma oração. O irmão Juvenildo vai orar agora nesse instante. Pode orar, irmão Juvenildo, e pede a bênção do Senhor pela mensagem. Oremos. Meu Deus, eterno Pai, agradecemos ao Senhor pelo privilégio santo que temos de estar na tua casa de oração nessa noite, para adorarmos o Senhor na beleza da tua santidade, confiando a Deus na tua perfeita vontade, na tua eterna soberania, Senhor Deus, e também, ó Deus, no teu eterno amor. Agradecemos por este privilégio, de uma forma especial também, Senhor Deus, agradecer pela tua palavra bendita, tua palavra apresentada, Deus, tua palavra que revela o Senhor para nós, a tua vontade, Deus, tudo que o Senhor deseja que façamos, que sejamos, que nessa noite, ó Deus, mais uma vez, o Senhor use o teu servo para expor a tua palavra e que a mesma, ó Deus, possa encontrar lugar em nossos corações. Agradecemos por esse momento, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos estudando Mateus, capítulo 26, né, falando sobre, hoje à noite, o título, né, o fracasso da coragem, né? O fracasso da coragem. E eu procurei alguns exemplos de pessoas que passaram por situações de medo e falta de coragem, né? Nós não temos tempo para pensar, mas se os irmãos quiserem aí em casa estudarem Juízes capítulo 6, né? Juízes capítulo 6 fala sobre Gideão, e ali você vai ver Gideão, quando é chamado por Deus para livrar Israel, né? Ele tomou algumas atitudes que a gente percebe que ele estava amedrontado, né? Diante de tamanha responsabilidade, porque o exército inimigo era um grande exército, os inimigos eram grandes, né? E Deus foi limitando até depois que ele aceitou a liderança, dele poder liderar o povo para livrar Israel, né? Que Gideão foi um dos juízes de Israel. Deus escolheu poucas pessoas para combater um exército enorme, né? E venceram, porque a vitória não era do homem, da força do braço do homem, mas de Deus, né? E nós vimos isso então na vida de Gideão, alguém que teve muitas dificuldades para encarar um trabalho de enfrentamento, de dificuldade e de guerra, né? Uma outra também passagem aqui que nós vemos é a história de Esther, está no livro de Esther. Aí você vai poder ler o capítulo todo, também não é muitos capítulos, né? Você vai ver que Esther, ela é a prova de que ninguém pode parar uma pessoa que se entrega completamente nas mãos de Deus. E ela também inicialmente ficou com medo, porque ela tinha que se apresentar diante do seu esposo, que era o rei, mas não é como hoje que a gente tem acesso às pessoas, né?
naquele tempo, se você entrasse sem ser chamado na presença do rei e o rei não te aceitasse, você morria, né? E ela sabia disso, então ela foi convocada para ir diante do rei, não pelo rei, mas por Deus, que a convocou para fazer esse trabalho. E ela, sabendo que podia ser morta, ela foi confiando no Senhor, entregou a sua vida nas mãos do Senhor, e o Senhor deu vitória também para ela, mesmo no período de dificuldade, né? Então a gente encontra, esses são dois exemplos claros para os irmãos, tanto de Gideão como de Esther, que mostram que mesmo e a Bíblia não escondendo nada dessas coisas, né, podia esconder, falar, não, Gideão foi um grande guerreiro, viu, pastor Cícero? Foi um grande guerreiro, né, e não mostrar a fraqueza dele. Mas a Bíblia mostra as fraquezas dele, também de Esther, podíamos falar, uma grande mulher de Deus, e poderosa, corajosa, confiante, mas mostrando, a Bíblia mostrando as dificuldades dela antes de tomar o passo de confiar no Senhor, né? Então a gente vê a Bíblia narrando sobre muitos homens e mulheres de Deus nas suas fraquezas, e na fraqueza deles Deus dando força a eles para eles poderem seguir adiante e fazerem o trabalho de Deus, né? Até para que a gente tenha ideia, irmãos, porque estes homens e estas mulheres, eles não são nem melhor e nem pior do que eu e você, mostrando que da mesma forma que eles, nós hoje também, se nós colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele vai nos usar e Ele vai nos dar a vitória naquilo que Ele já determinou que nós vamos ter que ter vitória. Então, eu estou usando esses exemplos para a gente não julgar mal aqui Pedro, né? Porque no nosso texto de Mateus capítulo 26, né, nós lemos já o versículo 57 e 58, mas eu vou ler novamente, que diz assim: mas tudo isto aconteceu, né, para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram, e os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim, né? Os irmãos lembram que Jesus estava falando com os discípulos: olha, eu vou ser preso e eu vou ser morto. E quando ele estava falando isso, Pedro levantou e falou: não, Senhor, isso não vai acontecer, né? Porque eu não vou deixar, e se acontecer, eu morro com o Senhor. E Jesus olha para ele e fala: Pedro, antes que o galo cante, você, Pedro, me negará 3 vezes. E foi uma coisa dura para Pedro, porque ele era alguém que amava o Senhor. E ele falou: eu dou minha vida pelo Senhor. E Jesus falou: você vai, antes de dar a sua vida, você vai negar-me 3 vezes. E Pedro, então, ele foi alguém assim, às vezes até as pessoas colocam ele como alguém que falhou grandemente na sua vida, né? Mas Pedro, ele não era uma pessoa covarde, irmãos. Ele era corajoso. Os irmãos, nós já lemos e falamos sobre isso. Assim que eles chegaram para prender a Jesus, quem foi que levantou, tirou a espada e tentou cortar o pescoço do servo do sumo sacerdote, né? O nome dele era Malco, né? Se eu não estiver enganado aqui, deixa eu ver aqui. Então, ele puxou da espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, né? É que aqui não fala, no livro de Marcos fala, né? O livro de Marcos, lá no capítulo 14, vamos ler, do versículo 66 ao 72, Marcos 14, de 66 a 72, Marcos, ele é mais detalhista, né? Naquele momento, naquele acontecimento, né? Versículo 66 diz assim: e estando Pedro, aqui então, no versículo 51, a palavra de Deus fala: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da
Mateus 26, 51. Então fala, um dos que estavam, não fala o nome, né? Mas Marcos aqui já fala, né? Marcos, no capítulo 14, versículo 66, fala: e estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Não, aqui já, deixa eu pegar aqui onde ele tirou a espada. Aqui já é outra coisa. E um dos que estavam presentes, aqui também não fala o nome de Pedro, né? Vamos prosseguir aqui para o que nós estamos falando aqui no caso de Pedro. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. Então, nós sabemos que Mateus, ele seguia de perto a narração de Marcos. E no Evangelho de Marcos, esse relato parece ainda mais detalhado, né? Também sabemos que, como nos dias de Papias, que o Evangelho de Marcos não é mais que o material da pregação de Pedro, que se pôs por escrito, e assim chegamos ao fato surpreendente de que contamos com a história da negação de Pedro, porque Pedro mesmo foi quem contou aos outros a sua negação. De maneira que, longe de passar esse relato por alto, Pedro o converteu em uma parte essencial do Evangelho, e o fez na melhor das razões. Cada vez que relatava essa história, Pedro podia dizer: assim é como Jesus perdoa. Perdoou-me ao falhar com ele em seu momento de necessidade. Mais amargo, isto fez Jesus, tomou a mim, o covarde, e apesar de tudo honrou-me, fazendo de mim um instrumento dele. Então, aqui William Barclay, ele narra que Pedro, ele mesmo narra a sua traição, dizendo: olha, eu traí o meu Senhor, e mesmo assim ele me perdoou, e ele me ainda deu a honra de servi-lo, né? E é interessante que após a ressurreição de Jesus, irmãos, quando Jesus estava junto com os discípulos, ele fala: olha, em tal lugar nós vamos nos reunir novamente, e eu quero que vocês chamem não só todos os discípulos, mas também a Pedro. E ele cita Pedro em separado. Por quê, irmãos? Porque talvez Pedro, por causa da negativa, dele ter negado Jesus 3 vezes, ele se achou excluído do grupo dos apóstolos. E Jesus então chama Pedro, em particular, chama: olha, eu quero Pedro também junto com vocês, lá. E aí os discípulos foram e falaram: o Senhor falou que Ele quer você junto com a gente lá no lugar. E quando Jesus estava lá, né, se os irmãos abriram em João, livro de João, né, quando os discípulos estavam lá com Jesus, então o Senhor Jesus, ele conversando com os discípulos, ele começa a perguntar para Pedro, ele se dirige a Pedro, né? No capítulo 21 de João, ele se dirige a Pedro e ele diz, ali no versículo 15: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. Disse-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Eu não vou aqui porque dá até para a gente fazer uma mensagem sobre só essa parte, mas Jesus falou 3 vezes para entrar no mais profundo do coração de Pedro, para que Pedro pudesse se abrir e entender a sua relação com Deus, né? Porque, na verdade, irmãos, nós não estamos falando aqui de traição, ou de covardia, ou de valentia. Nós estamos falando aqui de uma história de amor, irmãos. Uma história de amor de Pedro para com Deus. Porque se os irmãos se tiver
aquilo que Mateus fala, assim que Jesus foi preso, o texto fala no versículo 56 do capítulo 26, que todos os discípulos, o quê? O deixaram. Todos abandonaram Jesus, irmãos, naquela hora que ele foi preso. Mas Pedro não, irmãos. O versículo 58 fala que Pedro, ele continuou seguindo o Senhor de longe. E ele foi até aquele local onde estavam com Jesus. Que o texto fala que ele estava na casa onde estavam os escribas, os anciãos, na casa do sumo sacerdote. E a história diz, irmãos, que este local, naquele tempo lá, eles construíam as casas com um pátio no meio, né? Com um pátio no meio. E todos os outros discípulos fugiram, Pedro foi o único que não fugiu, e aquelas casas que eram acomodadas, né? Construídas em quadrado, com um pátio aberto no meio, o qual se abriam as diferentes habitações. Pedro entrou naquele pátio, no meio da casa do sumo sacerdote. E olha, irmãos, essa entrada de Pedro ali equivalia a entrar na cova dos leões. Entrar na cova dos leões. E ele entrou. Pedro não vacilou, irmãos. Ele foi lá, né? Mas a Bíblia narra que mesmo entrando lá, ele estava com medo. Ele estava com medo. E foi ali que ocorreu as 3 negativas de Pedro. A primeira negativa de Pedro, né? Uma criada viu Pedro ali, percebeu que ele era um dos seguidores de Jesus, ele foi reconhecido. Então ela disse para Pedro: tu és um dos discípulos, né? Um dos discípulos de Jesus. E Pedro ali então, ele negou, né? Ele negou que ele era discípulo de Jesus. Ora, depois desse reconhecimento, qualquer um que estivesse lá, né? No caso Pedro, tinha, ó, mulher me reconheceu, eu vou embora daqui, né? Mas Pedro continuou lá, irmãos, ele não desistiu. Pedro, se ele estava ali, o autor, ele diz que Pedro estava tendo 2 tipos de sentimentos, um oposto ao outro. Um sentimento de temor no seu coração, que o fazia querer escapar dali, mas também um sentimento de amor que o mantinha naquele lugar, irmãos. E se os irmãos continuarem nesse texto, os irmãos vão ver aqui que mais uma vez reconheceram a Pedro naquele lugar. Ele foi reconhecido, ele negou novamente que ele não era, e mais uma vez nós vemos aquela coragem teimosa de Pedro de não ir embora. Foi reconhecido, negou novamente, mas não foi embora. E essa segunda negação de Pedro, né, sua forma de falar, que ele era galileu, né? Os galileus, eles falavam, segundo Berkeley, os galileus falavam de forma, eles tinham uma pronúncia gutural, né? E essa pronúncia era uma pronúncia feia, era uma dicção feia, né? E tanto é que, segundo a história, os galileus não podiam fazer a bênção no culto da sinagoga por causa da forma como eles falavam, que era uma pronúncia gutural muito feia, né? Não permitia que eles dessem a bênção no culto da sinagoga. E outra vez ele foi acusado por causa da forma como ele falava, né? O texto fala que acusaram ele de ser discípulo de Jesus porque ele era galileu, né? Galileu. E Pedro ali novamente, então, a palavra de Deus fala que ele começou a praguejar, né? E a jurar dizendo: não conheço este homem, não conheço este homem, né? E aí então o texto fala que ele negou 3 vezes, e aí então o galo cantou, né? Tem 2 possibilidades aqui, irmãos, que eu gostaria de passar para os irmãos, né?
a casa, ou aquele aglomerado de casas onde morava o sumo sacerdote, era no centro da cidade. E ali no centro da cidade era proibido ter aves, como galo, galinha, essas coisas todas. Né? Então, o autor, William Barclay, ele diz que possivelmente não era uma ave que cantou, né? Eu não vou entrar no mérito da questão aqui, né? Porque Deus pode mandar um galo de repente lá da periferia, se perder lá na hora lá e cantar, né? Deus pode fazer isso, né? Mas também tem, para os irmãos terem uma ideia, às 3 horas da madrugada era trocada a guarda na fortificação chamada de Cidade da Antônia, né? E nesse lugar ficavam os soldados, e às 3 horas da manhã eles faziam a troca da guarda, e aí o corneteiro ele tocava a corneta, né? E esta corneta, esse toque de trombeta, né, que eles tocavam, era chamado de eu vou até ler aqui, galicinium, né? É uma palavra latina, galicinium, que significa canto do galo. Pelo menos é possível pensar que no mesmo momento em que Pedro pronunciou sua terceira negação, tenha soado a trombeta do castelo acima da cidade adormecida, o galicinium, o canto do galo. E Pedro, então, quando a trombeta tocou, se foi ela, né, ele lembrou que Jesus falou sobre isso, e ele chorou de todo o seu coração arrependido. Irmãos, pode ser mesmo um galo que cantou ali pertinho dele, depois que ele negou a terceira vez, né? Porque nessa hora também os galos começam a cantar no interior, né? Lá no interior, quando dá 3 e pouco, os galos começam a cantar já, né? Então, pode ter acontecido isso. E Pedro, na hora que o galo cantou, ele lembrou-se do que Jesus falou, e ele chorou, amargamente, diz o texto aqui, amargamente. Então, irmãos, depois há um lapso entre o que aconteceu com Pedro depois disso. A palavra de Deus não fala, né? Talvez até para poupá-lo da agonia e da sua vergonha. Mas depois a Bíblia começa a narrar, aproximar Pedro novamente, quando Jesus chama para ficar com os discípulos. E ali ele pergunta: Pedro, você me ama? 3 vezes, para que haja um quebrantamento e um encontro com o Senhor através do arrependimento, da confissão e do abandono e da entrega de vida para o Senhor. E isso ocorreu com Pedro ali, em todas as suas formas. Então, irmãos, não vamos condenar Pedro pelo que ele fez, né? Porque a história que nós estamos aqui lendo não fala de traição, pelo menos para nós não deve falar, ou de covardia ou de valentia, mas está falando de uma história de amor, irmãos, porque havia necessidade de Jesus morrer. Ele tinha que ser preso e morto na cruz do Calvário. E o Senhor Jesus trabalhou na vida dos discípulos, como Ele tem trabalhado nas nossas vidas, para que a gente possa chegar ao ponto que Deus quer que a gente chegue. Ele vai usar os meios que Ele tem nas mãos para trazer eu e você, todos nós, ao ponto que Ele deseja que a gente chegue. Então, a impressão essencial e definitiva de todo esse relato, irmãos, não é a covardia de Pedro, mas sim a ação de amor de Pedro, porque ele estava ali, ele ficou ali até o final. Enquanto ele pôde, ele ficou ali. Mas ele aprendeu que ele não passa de um irmão, pecador, miserável, limitado e que precisa de Deus. Eu entendo essa mensagem para nós também, irmãos, da mesma forma. Porque às vezes nós achamos que nós somos alguma coisa.
que nós temos força, que nós temos capacidade. E se a gente estiver vivendo assim, Deus ele vai trabalhar na nossa vida, para que a gente entenda que a gente não é ninguém, irmãos. Estava lá Gideão, estava lá Esther, está aqui Pedro. E também estamos aqui nós. Todos nós, irmãos, precisamos de Deus e da sua força e do seu poder na nossa vida. Vamos orar. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu quero agradecer ao Senhor por podermos, ó Deus, ver esta passagem na vida de Pedro. Como foi difícil para ele, Senhor. Mas eu tenho absoluta certeza que ele aprendeu a lição. Ele aprendeu, ó Deus, a se submeter ao Senhor, a confiar no Senhor. Ele aprendeu do modo mais difícil, mas ele aprendeu. E o Senhor tem nos ensinado também e quer que a gente aprenda também. Às vezes nós vamos aprender por obediência e não passamos por dificuldades. Mas às vezes nós aprendemos porque somos teimosos e Deus vai nos deixar passar por situações para que a gente possa aprender a depender do Senhor e não de nós mesmos. Ó Deus amado, eu agradeço porque o Senhor permitiu a gente estudar a vida de Pedro neste texto. E o aprendizado que nós podemos ter. Não o incriminando, não o condenando, Senhor, mas vendo que ele é uma pessoa como nós, que passa pelas mesmas incertezas, inseguranças e dificuldades que nós temos. Mas o Senhor o usou, deu a ele o privilégio de ser usado, e hoje ele está na glória com o Senhor. E da mesma forma nós, Senhor Deus, estamos aqui e queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor nos use, para que o Senhor nos ajude a fazermos exatamente o que o Senhor deseja. Fortalece a nossa vida, Senhor, e que o Senhor controle o que nós estamos fazendo para a honra, glória e louvor do Teu nome. Eu oro a Deus por cada irmão presente aqui hoje à noite. Eu peço que o Senhor esteja abençoando esses irmãos e irmãs e também aqueles que estão nos assistindo, para que todos nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Pois é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós estamos divididos em grupos para a oração, né? Tem a faixa aí, então não aproxime, mas dá para conversar aí e a gente orar uns pelos outros. Deus abençoe. E aos irmãos que estão em casa, né? Deus abençoe vocês também. E até o próximo culto na sexta-feira, nós vamos falar sobre o juízo diante dos judeus. Mateus 26, 57, 59 a 68. Deus abençoe, irmãos. Uma boa noite.